Muito bom! Hoje eu quero contar uma história para você muito legal, uma das minhas preferidas. É a história de um peixe, mas não era um peixe comum, era um peixe de passagem. Sabe o que é um peixe de passagem? É aqueles peixes que não param, eles estão sempre nadando, 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 o tempo todo, até quando dormem estão se movimentando. O nosso protagonista de hoje era um peixe de passagem. Como todo bom peixe de passagem, ele se tornou um especialista em correnteza, né? Vive nadando. Aí um belo dia, ele começou a sentir uma vontade esquisita de subir o rio, logo nadar contra a correnteza. E aí ele pensou, que isso? Eu sou um peixe de passagem, um especialista em correnteza. Então, para com isso, o negócio é aproveitar as forças das águas e vamos que vamos, vamos que vamos. E com isso ele ficou tranquilo por alguns dias, porque dias depois, mesmo ele se sentindo um peixe de passagem, a vontade vinha genuinamente de nadar contra a correnteza. E ele já estava ficando desesperado, ele achou que precisava de um conselho, quando de repente ele olhou e viu a borboleta, amiga dele, nadando ali na beira do rio. Ele encostou na margem do rio, chamou a borboleta, contou a história para a borboleta e pediu um conselho para ela. A borboleta olhou e falou, ai peixe, sei lá, eu tenho esse problema, eu vou para cima, para baixo, para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, e sem problemas. Mas espera aí, eu estou lembrando de uma coisa que aconteceu com meu avô, o borboletão. Um dia, um rato falou para o meu avô, borboletão, que uma borboleta perdia muita energia para se locomover, que parece que não sabia onde ia, não decidia onde queria ir. E sabe o que o meu avô respondeu para aquele rato? Ele disse o seguinte, a menor distância entre dois pontos não é necessariamente uma linha reta, mas sempre um caminho de menor resistência. O quê? Quando o peixe escutou aquilo, bingo! Caiu uma ficha, é muito antigo, né? Fez um download e disse, é isso! Se despediu da borboleta, agradeceu e foi ao fundo do rio meditar. A menor distância entre dois pontos não é necessariamente uma linha reta, mas é sempre o caminho de menor resistência. Vide o rio onde eu estou nadando, onde eu vivo, ele vai pelo caminho de menor resistência. Claro, é isso. Pá, matou a pau, resolveu o seu problema, pôs-se a nadar feliz e tranquilo por alguns dias. Dias depois, ele lembrava que era um peixe de passagem, ele lembrava do que a borboleta tinha dito e não resolvia, e continuava com vontade de nadar contra a correnteza. Aí, não, que isso, não dá, mas a vontade vinha, que ele estava desesperando de novo, quando ele viu o coelho, um amigo dele, bicho esperto. Ele chegou à margem do rio, chamou o coelho, contou a história para o coelho, contou o que a borboleta tinha dito, e aí o coelho disse para ele, coçou as duas orelhas assim, e disse assim, cara, sei lá o que eu vou te dizer. Eu também não tenho problema com isso. Eu entro em toca, saio da toca, corro nos prados, corro na mata, pulo, salto para lá, para cá, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e para mim está tudo bem. Mas peraí, eu vou dizer para você uma coisa que me ocorreu agora. Eu, quando tenho algum problema, peixe, eu vou perguntar para minha mãe, a natureza. A natureza sempre sabe o que tem que dizer. Faça isso. Quando o peixe escutou esse sábio conselho do coelho, bingo! Agradeceu ao coelho e foi ao fundo do rio meditar. O que diz a natureza do rio? Que o rio corre para o mar. O que diz a natureza de um peixe de passagem? Que ele é especialista em correnteza. Então eu tenho que naturalmente deixar que as águas me levem, aproveitar a força das águas e naturalmente seguir meu destino e ficar resistindo. Por quê? Por quê? Aí com isso ele, resolveu o problema. Acalmou e ficou feliz e tranquilo e saiu nadando por alguns dias. Dias depois,
mesmo sabendo que era um peixe de passagem, mesmo sabendo que a borboleta tinha dito uma coisa fantástica para ele, e ele continuou agoniado e querendo nadar contra a correnteza. Já a ponto de pirar, ele encontrou a coruja, a sábia coruja. E aí chamou a coruja, contou toda a história para ela. A coruja parou, pensou, fez aquele silêncio que os mestres adoram fazer. Já sabe a resposta, né? Mas tinha que fazer aquele silêncio para criar aquele clima. E aí a coruja olhou para ele e falou assim: ó, os dois têm razão. O que a borboleta te disse é uma lei da física. A menor distância entre dois pontos não é necessariamente uma linha reta, mas é o caminho de menor resistência. Vide o rio, vide o raio. Isto é muito sábio. E o que o coelho te disse é o óbvio dos óbvios. A natureza é sábia e é a mãe de tudo e de todos. Porém, o que o coelho esqueceu de te dizer é que existe no mínimo duas naturezas. A natureza externa, primavera, verão, outono, inverno, cheia, vazante, e a natureza interna. E neste momento, meu amigo peixe, a tua natureza interna está mandando você subir o rio. Então, por incrível que parível, o caminho de menor resistência agora é subir o rio. Ouça a sua natureza interna e suba o rio. Quando o peixe escutou isso, bateu que nem um sino na cabeça dele. E ele nem sequer se despediu e muito menos agradeceu. Ele na hora deu um cavalo de pau de 180 e começou a subir o rio contra a correnteza. E como ele estava assim, com aquela energia presa de frustração, ele soltou tudo aquilo e com grande entusiasmo começou a nadar e não parava, nadava. E como ele desde que nascera tinha descido o rio, ele começou a mergulhar no seu próprio passado, na sua própria história. Ele começou a rever plantas, raízes, pedras, outros animais que ele tinha se relacionado, mas não parava. Nadava, até que ele se deparou com uma grande cachoeira e ele sentiu uma grande, genuína vontade de voar. Não, é muito para minha cabeça. Nadar contra a correnteza vai lá, mas voar é para pássaro, não é para peixe. Mas a ideia, a palavra da coruja, da natureza interna, ecoava na sua mente. E ele falou: quer saber de uma coisa? Foi ao fundo do rio, apertou o botãozinho do foda-se e subiu com tudo, voando, subindo a cachoeira. E como ele foi voando, ele começou a perceber que tinha dezenas, centenas de peixes iguaizinhos a ele, fazendo a mesma coisa. E ele disse: que bom, não estou sozinho, não estou maluco. E ele era porreta, era entusiasmado. E foi, e venceu a cachoeira. Quando ele viu aquela muvuca, aquele monte de peixe, ele olhou um peixe mais velho, que ele julgou mais experiente do que ele, e falou: meu senhor, que piração é essa? E o peixe mais velho disse: calma, isto não é uma piração, isto é uma piracema. Escolha uma fêmea que te agrade do teu número, coloque os seus ovos com ela e perpetue a sua espécie. De quem eu estou falando? Nós, peixes de passagem, que a vida inteira vamos descendo a correnteza, porque os pais dizem que assim tem que ser, porque a sociedade diz que assim tem que ser, que o governo diz que assim tem que ser, que a religião diz que assim tem que ser. E esquecemos, anulamos a nossa lei interna, que por mais absurdo que pareça, como nadar contra a correnteza, é tudo que nós precisamos fazer, seguir os nossos sonhos, o nosso coração. Pensa nisso aí, peixão, pensa nisso aí, peixona, e não despreza a sua lei interna e a voz do teu coração. Um grande beijo, até mais.